Então eu vou começar pelo limão aqui já no 3D. Vou mesclar um pouquinho do corante amarelo e o branco para fazer o fundo. Eu poderia já ter feito ele com a massa amarela, mas o que eu quero aqui é que ele tenha o mesmo efeito do fundo. Então por isso a gente vai pintar tudo junto. Não esquece de pintar nenhum pontinho, tá? Sempre importante trabalhar com bailarina e olhar todos os ângulos para não esquecer de nada, principalmente a parte de baixo que normalmente a gente não está visualizando. E o limão, ele sempre tem um toquezinho também de verde e uma sombrinha, que no caso a sombra que a gente trabalha aqui é com o marrom. Então, para dar as nuances, eu venho aqui com o toque do marrom diluído no álcool de cereal. E aqui essa partezinha interna, principalmente, a gente vai dar uma manchadinha nela. E aqui embaixo também, deixa eu ver mais aqui, bem na ponta, fazer também o efeito de sombra da pintura, né? Então eu venho aqui com um pouquinho desse marrom para dar o mesmo efeito que a gente dá na pintura. Se quiser pode realçar um pouquinho mais o amarelo aqui no centro, olha. Fazer os outros também. O último limão na parte final e sempre acompanhar, gente, para não deixar nenhuma parte em branco, tá? Por isso eu tô com outro pincel fininho para pegar todos os cantos. E essas nuances todas que eu tô dando é também para ajudar a ressaltar toda essa textura que a gente aplicou, né? E fazer realmente o efeito, quase como se fosse um aplique de porcelana, né? Dá essa realmente noção, como se a pintura estivesse saindo do bolo. E como tá bem diluído no álcool, ó, eu consigo tirar todas as marcas com outro pincel e essa sombra também ajuda a evidenciar as formas dele, né? A gente consegue dar na sombra mais volume ainda para quem visualiza de longe. Em alguns pontos eu acrescento mais a sombra, principalmente na parte de baixo, e aí a gente consegue visualizar mais a sombra, a parte de baixo e a parte de trás. E também eu posso vir com um toquezinho de branco, deixa eu só acabar aqui, eu vou mostrar para vocês. Um toquezinho de branco que acaba que ilumina ele também. Então eu venho com um pouco mais de amarelo para evidenciar bem o amarelo. E toquezinho aqui de branco. O branco vai misturar, mas vai dar um... E agora eu vou começar também a pintar o limão no bolo. Já foi a parte do 3D e agora eu vou acrescentar na parte do fundo. Então, como eu sempre chamo, né? Eu vou queimar primeiro aqui, sempre fazendo a forma. E esse bolo, além dos limões, ele vai ter também umas flores, por isso eu já apliquei algumas também de molde em 3D. Você não precisa ser exatamente esse molde, você pode fazer o molde que você tiver em casa, fazer a marcação só de 2 aqui e depois eu faço no resto do bolo, junto com o resto da pintura também. E da mesma forma como eu fiz nos de 3D, eu vou trabalhar as sombras com o marrom e com o verde. Então, para eu dar o efeito aqui embaixo, eu trabalho mais com o marrom, com um pincel bem sutil, tá? O pincel quase não encosta no bolo, mesmo só para fazer uma sombra. A gente tá aqui só trabalhando a sombra, vem com ele em formas circulares para ir diluindo essa marca. E como ele tá atrás do 3D, então aqui eu tô fazendo ele com mais sombra do que deveria ter para fazer a sombra de um no outro, né? E com o branco agora aqui por cima, dá o ponto de luz, toquezinho só do amarelo, dando umas leves batidinhas para misturar com a sombra e aqui no centro um pouco mais do amarelo. E eu trabalhando com essas pequenas batidinhas, eu crio também a textura da casca. Então a gente tem uma textura semelhante na pintura à textura da casca que a gente fez na modelagem. Vou fazer aqui só a marcação do biquinho, limpo o excesso no pincel, bem de levinho mesmo, tá? Olha, só mesmo para fazer a marcação da sombrinha, fez aqui bem o efeito. Outra dica importante é sempre trabalhar do claro para o escuro. Então, vai acrescentando a sombra aos poucos, visualizando mesmo aonde precisa de mais sombra e vai acrescentando a cor. E aí vai ganhando a forma. Então, aqui eu vou iluminar um pouco mais. Estou acrescentando branco aqui para fazer o efeito da luz e da sombra que vem toda
da sobreposição desse anterior aqui de cima. Então, a luz eu tô botando aqui embaixo e o outro vai ter, o pintado vai ter sombra aqui e na parte inferior também, né? Então, a sombra dele tá aqui. Enquanto esse eu botei mais sombra desse lado, agora nesse tô botando na parte de cima, porque o limão tá na parte superior dele. E lembra sempre de fazer no movimento que é a forma do objeto que você tá pintando. Não adianta você pintar, ó, vou fazer aqui, vou estragar a pintura, mas para você entender, não adianta eu pintar ele reto assim, porque, ó, tirei. O limão não é reto, o limão é redondo, então a gente precisa dar volume para ele. Então eu tenho que pintar fazendo um movimento circular aqui. E com as batidinhas a gente aproxima a textura da casca, né? Também vou fazer o risquinho aqui embaixo, agora oposto, ó. E vou pintar a partezinha do caule também. Ó, com pequenas batidinhas eu vou misturando as tintas e consigo fazer o efeito da sobreposição das sombras. Dá um toquezinho aqui de verde, um pouco mais de amarelo aqui, deixar a luz só naquele pontinho ali mesmo. Então agora começar a outra parte pintando as flores. Então essas que eu fiz em 3D são essas flores branquinhas que estão aí na ilustração. E as rosadas eu vou fazer só na pintura mesmo. Então eu venho aqui pintando. Eu agora troquei o pincel, tá? Eu tô com o pincel número 1. Então eu venho pintando, mas aqui a gente tem que fazer também todas as nuances e todas as sombras. E essas flores não são branco chapado, todas têm sombra também. E a sombra daqui, ela tem um toquezinho verde e preto. Preta porque ela tem uma sombra diferenciada do limão. Ela tem uma sombra mais intensa. Então eu tô aqui queimando ela toda de branco para depois vir com as sombras e aí vocês vão ver que uma vai mesclar na outra. Eu não sou doida de sair pintando uma flor branca de branco à toa, né? Então olha, agora sim eu vou sujar aqui um pouquinho de preto e verde, diluir bem isso no álcool e aqui, olha, nas extremidades, cuidado para não sujar o bolo. Se quiser vir com outro pincel junto, deixa eu lavar. Ter sempre um copinho aqui, gente, com água filtrada, tá? Para lavar o pincel quando precisar. E uma folhinha de papel toalha para secar e tirar o excesso da tinta também. Então aqui já limpei bem o pincel, já não tá saindo mais nada. Então eu venho aqui, olha, com o pincel sequinho e ele vai mesclar ainda mais essas tintas. Ó, já começou a dar outro visual, né? Todas as extremidades, ó, com o pincel e a flor, de repente, começa a ter volume de fato. Não só a marca do 3D, mas de fato ela ganha volume. Essa questão de luz e sombra é muito importante. Quanto mais sombra a gente dá e mais ponto de luz, mais realista a peça fica. Não só aqui as peças em 3D, como também o próprio bolo, né? Toda a pintura que a gente fizer. O trabalho de luz e sombra, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem numa pintura. A florzinha já ganhou outra vida, né? E o meinho dela é amarelinho. E, claro, vamos dar um toquezinho de sombra nesse meio também. Então agora eu venho com um pouquinho do marrom e o preto, mesclando aqui e já tem bem mais volume, olha. Então, fazer o restante, né? Muito cuidado quando uma peça está encostada na outra, para não borrar, né? Você já pintou, já teve trabalho. Claro, se encostar e borrar, tudo bem, vai lá e conserta, mas tentar evitar o retrabalho. E tentar não borrar o bolo. Caso borre o bolo, vem com um pincel bem limpo, com um pouquinho de água e paciência e vai limpando o bolo. Quer ver? Eu vou sujar aqui de propósito para vocês verem. Sujei ali, então eu venho com outro pincel bem limpinho e molho um pouquinho, limpa tudinho. Não precisa se desesperar quando erra. Então, voltemos às nossas sombrinhas. Repara que eu só estou usando aqui 2 pincéis e eu estou limpando sempre. Para fazer o branco e o amarelo eu estou fazendo com o mesmo pincel. Esse aqui é o número 1 do pincel longo. E para fazer os detalhes, eu estou usando o pincel 0.
para dar as sombras, né? Então, relembrando, eu tô usando em toda a flor a sombra com um toque de preto e verde para dar essa nuance toda dela de sombra. E no miolo eu tô usando o preto e o marrom, tá? Depois eu volto com o branco para unificar tudo, não ficar nenhuma marca, né? A gente quer sombra, mas não quer o risco feito, a gente quer só a noção da sombra. Alguns pontos eu venho com um pouco mais aqui no miolinho, um toque do marrom. Depois eu vou pintar também essas flores em outros ângulos para dar o movimento também que tem na pintura original, na pintura inspiração. Esse até parece um bolo bem simples, mas eu quis botar bastante informação, a informação tanto do 3D quanto da pintura em si, né? E mesclar esses dois, fazendo essa questão de enganar os olhos, que é uma técnica de pintura francesa chamada trompe-l'œil, né? Que é o enganar os olhos. E aí a gente acha que aquilo é real quando não é. E é isso que eu estou evidenciando bem nessas formas do 3D também, para dar mais volume do que de fato tem. E também dá a cara da pintura, né? Que a gente não está aqui com uma flor, a gente não está aqui com uma pintura e uma flor real, natural, né? É realmente a noção da aquarela. Mesmo que fosse uma pintura real, o efeito e a técnica é a mesma. Essas primeiras aqui acabou que o miolinho ficou com menos sombra, então eu vou botar um pouquinho mais. Agora aqui eu vou começar a colocar um pouquinho mais de cor, como tem na arte, e acrescentar toda essa moldura com os limões também. Lava novamente o pincel e agora eu vou entrar com um toque de magenta, do rosa. Então o rosa que você tiver mais forte, mas esse é exatamente o tom, esse da Edible Art, esse pink, ele é bem magenta. Então é a cor que a gente está trabalhando aqui inicial. E depois eu venho com outros toques da flor branca e de folhagem e uns galinhos de alecrim que também tem nessa arte. E aqui, quanto mais diluir no álcool de cereal, melhor, tá? Essa flor é bem aquarelada. Aqui eu tô usando o número 1 e eu vou pegar também o 00, que é o mais fininho de todos, um toquezinho do magenta e do marrom para fazer uma sombra e a parte do caule também, né? Essa flor ela tá me aparentando ser a brinco de princesa. Eu não tenho certeza. Vou depois perguntar aí lá e comento para vocês também. E se alguém souber, comenta aqui embaixo, tá? Eu vou botar também um pouquinho de azul e mesclar com esse rosa para fazer um toque de roxo. Bem pouquinho mesmo, só mesmo para dar um toquezinho de roxo. E fazer mais essa sombrinha aqui e uns galinhos de lavanda. Os galinhos de lavanda eu já ensinei aqui também em pintura de biscoito. Então eu venho menorzinho e venho batendo, fazendo maior para a base. Pode inclusive botar um toquezinho de branco para dar uma luz aqui na ponta. Lembrando, gente, que eu não estou seguindo a arte à risca, tá? A arte foi uma inspiração. Bastante álcool. Eu tô super feliz porque eu já fiz bolos fora do Rio, já fiz em Brasília, já fiz inclusive, né, no outro continente, em Portugal, mas Itália é a primeira vez. E dessa vez eu sempre faço em loco, dessa vez ele tá indo para lá, porque o casamento vai ser amanhã. Na verdade não é casamento, é bodas de prata. E esse bolo tá indo amanhã para lá. Novamente eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui nessa base, tomando cuidado para não sujar a flor de cima e aí dá mais volume, né? E continuo ela aqui, o caulezinho dela, dando acabamento superior. E aí vai ser em toda a volta. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é trazer para tábua o desenho e dando essa continuidade aqui, né? Eu acho que fica bem interessante. E a lavanda, quanto mais batidinhas a gente der, mais bonita ela fica. Dá só um toquezinho branco só para dar uma luz, dar mais volume para ela e fazer
diferença aqui entre uma e outra, né? Para fazer a sobreposição. Então, continuando. Eu não tô seguindo fiel o desenho da arte, tá? Eu tô me baseando nele e aqui a cada movimento, cada parte, eu tô também criando em cima disso, né? Até porque a gente não tá lidando com uma forma plana, a gente tem que dar noção em todos os ângulos. Então, eu vou em cada ponto dando uma sombra diferente, um movimento diferente. Agora, que importante, eu tô fazendo uma pintura de um limão sobreposta ao outro. Então, o de baixo, por mais que esse aqui já tenha sombra, o de baixo tem que ter uma sombra maior, tá? Porque além dele estar por baixo desse, ele tá por baixo de tudo. Então, a sombra dele é bem maior, mais intensa no caso, né? Então, nesse caso aqui tem que ser mais escura. Quanto mais para baixo, mais escuro fica. É um simples ponto de observação mesmo, né? Quando a gente olha um objeto que está muito lá no fundo, a sombra dele é muito mais escura do que o que está um pouco mais acima, perto da luz. É o caso aqui. Mas em todos eles eu estou dando um pouquinho do branco para dar mais claridade e dar o ponto de luz. E abusem desse movimento, integrando a tábua ao bolo, tá? Isso é muito legal. Quando o bolo está sendo visto ao vivo, ele dá mais movimento. Isso é muito bacana. A pessoa que está olhando o bolo realmente entende que foi um bolo pintado à mão e não um adesivo colado. Torna então a pintura mais realista, né? Agora é importante ter noção das formas para não ficar tudo torto, né? A gente tem que seguir no mesmo padrão. Agora, como eu já tinha falado, que eu coloquei aqui, né, as florezinhas, seguindo as flores brancas, todas as outras já estão posicionadas e eu vou começar a fazer a folhagem com o mesmo tom de verde, o mesmo tom de marrom para dar a sombra, um toquezinho de preto e tá aqui o resultado final.